Vamos abrir então Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós falamos desse texto no mês passado, mas fomos até uma parte dele, abordando sobre algumas marcas do verdadeiro cristão. E como era um dia de culto com ceia, então nós não esticamos muito o tempo da meditação, da mensagem, e abordamos apenas 3 marcas que Paulo mostra aqui no texto. Hoje nós queremos ver estas 3 marcas de uma forma bem sucinta, bem breve, e abordarmos as outras 3 que não foram abordadas naquela oportunidade. Então vamos ler Filipenses capítulo 3. Os irmãos acompanhem a leitura. Filipenses 3, todinho. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos na carne, não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor.
Nós falávamos então para os irmãos, naquela oportunidade, sobre algumas marcas que o apóstolo nos permite levantar, extrair aqui desse texto. Essa carta é uma carta muito preciosa que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, quando ele estava na sua primeira prisão em Roma. Isso lá por volta do ano 61, 62 da era cristã. Cerca de uns 10 anos depois de Paulo e Silas e outros companheiros de viagem missionária terem fundado, estabelecido a igreja cristã ali na cidade de Filipos. Era uma cidade muito estratégica para que o evangelho pudesse ser disseminado mundo afora, porque o evangelho então chega através do apóstolo Paulo ali na Europa, porque Filipos era basicamente a porta de entrada da Macedônia, e a Macedônia já era uma província romana, basicamente então na Europa. E dali o evangelho seguiria para outros povos, para outros continentes, como de fato ele foi irradiado para as Américas, conforme nós sabemos pela história da igreja. Então era de fato uma igreja que amava o apóstolo Paulo, que enfrentava algumas lutas internas, mas o pior problema que Paulo observa na vida da igreja de Filipos era justamente a tentativa dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, das falsas doutrinas, daqueles cristãos, entre aspas, judaizantes, que queriam que os cristãos voltassem a algumas práticas rituais da religião judaica. Então, basicamente, num retrocesso. E o apóstolo, então, basicamente, nesse capítulo, ele mostra que nós não somos como os falsos mestres, como os falsos obreiros, ou mesmo como os falsos crentes. Porque ele fala num determinado momento do texto que nós lemos, que ele já dizia quando estava lá, e agora ele repetia, até chorando, que muitos que viviam entre o povo de Deus eram, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Então, nós não podemos simplesmente ostentar o nome de cristão. Nós precisamos ser identificados como verdadeiros cristãos. E por isso dizíamos, hoje não dá para falar apenas e tão somente que eu sou um cristão. Eu preciso falar que eu sou, eu preciso ter consciência, eu preciso ter convicção, reconhecimento de que eu sou um verdadeiro cristão, à luz da palavra de Deus. Porque esta palavra, como a gente também já tem dito, ela foi bastante arranhada, bastante prejudicada, bastante diluída no decorrer da história da igreja. A palavra cristão, na sua origem, significava pequeno Cristo, como se fossem cópias de Cristo, miniaturas de Cristo, pessoas que querem seguir, que querem viver o modelo de Jesus, a vida de Jesus. Então, daí o apelido de cristãos, né, que no começo, primeiro eles eram chamados como os do caminho, ou os da seita do caminho, e um pouquinho depois começou a se usar o título de cristão, pequenos cristos, seguidores de Cristo que querem imitar Jesus Cristo. Mas no decorrer do tempo nós temos aí observado diversos adjetivos que acompanham esse nome, né, cristão. E nós percebemos que muitas vezes eles estão dissociados com aquilo que a palavra do Senhor apresenta sobre um verdadeiro cristão. Nós temos cristãos rotulados de diversas formas, com diversos adjetivos. Temos o cristão chamado romanista, né? O cristão da Igreja Católica Romana, o cristão ortodoxo da Igreja Católica Ortodoxo, o cristão puritano, o cristão neopuritano, o cristão reformado, o neo-reformado, o cristão liberal, o neoliberal, né? O carismático e o neocarismático. E hoje em dia nós estamos aí assistindo em alguns lugares também a inserção do rótulo de cristão LGBT. Nós temos visto aí algumas igrejas e alguns pastores
defendendo o homossexualismo e fundando igrejas para atender essa parte, né, ou essa parcela, entre aspas, de cristãos. O Sínodo Mundial, o Concílio Mundial da Igreja Metodista, uma igreja que começou com John Wesley, um grande avivalista, um grande mensageiro da palavra do Senhor, muito usado por Deus no passado, lá na Inglaterra. Então, o metodismo, através do seu concílio mundial, se reuniu há pouco tempo e debateram a questão de se a igreja deveria ou não continuar fechada às pessoas homossexuais que quisessem entrar para a sua membresia. E a igreja ficou 4 dias inteiros analisando essa questão. E a conclusão, então, foi que a igreja não aceitou, né, a inserção, né, dos homossexuais na igreja, mantendo o padrão da palavra do Senhor, entendendo que o homossexualismo é realmente considerado pecado pelo Senhor nosso Deus, considerado pecado na palavra do Senhor. E a votação, pasmem os irmãos, foi 53% a 47%, ou seja, bem apertada, né? O que nos leva a pensar que daqui a alguns anos, se esse tema voltar, e certamente ele vai voltar, e então nós eventualmente teremos um concílio mundial de igrejas metodistas totalmente aberta para o homossexualismo, já que 47% não vê problema nenhum, né? Não vê problema nenhum, 43%. 53% é que falou que tem que ficar fiel à palavra do Senhor. Então isso mostra que nós estamos realmente tendo que reconfigurar, né, a questão do título do que seja realmente um cristão, um verdadeiro cristão. E é claro que este capítulo aqui da carta de Paulo aos Filipenses não esgota as marcas de um verdadeiro cristão. Se a gente fosse pensar em todas elas, nós teríamos que levantar os ensinamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos do apóstolo Paulo, também em outras cartas, os ensinamentos do apóstolo Pedro, do apóstolo João e assim por diante. Mas nós estamos analisando basicamente aquilo que Paulo nos permite observar nesse texto de Filipenses capítulo 3. Então, relembrando aquelas 3 primeiras marcas, nós falamos aos irmãos que a primeira marca de um verdadeiro crente é que ele mantém uma vida de adoração, e uma vida de adoração exclusivamente a Deus. Ele não adora ninguém mais, ou coisa alguma. Aliás, eu nem gosto de usar o verbo adorar, a não ser para Deus, né? Lá em casa, a gente usa esse critério. Eu não adoro essa comida, eu não adoro essa roupa, eu não adoro isso, eu não adoro... Nós não usamos o verbo adorar para coisas triviais, apenas para Deus, porque só Deus é digno da nossa adoração. E qualquer coisa, ou pessoa, ou objeto que ocupe o lugar de Deus na nossa vida, se constitui em idolatria. E o nosso coração, já dizia um antigo pregador do passado, escritor do passado, reformado, que o nosso coração é verdadeiramente uma fábrica de ídolos. O cristão não pode adorar uma pessoa, quem quer que ela seja. Ele não pode adorar um objeto de culto. Ele não pode adorar um time de futebol. Ele não pode adorar, venerar celebridades, artistas. Ele tem que focar a sua adoração unicamente em Deus. E essa adoração é que Deus está buscando dos seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foram as palavras de Jesus à mulher samaritana, que tinha dúvida onde adorar, se ali em Gerizim, ou Samaria, ou se lá em Jerusalém. E Jesus falou, olha, tudo isso é secundário. O que o Pai quer é de fato um coração adorador verdadeiro, que o adore em espírito e em verdade. E nós vimos que esta
Adoração em espírito é uma adoração que vem do nosso interior, ela não é uma adoração superficial, ela é uma adoração feita no Espírito, através do Espírito Santo, porque é assim que o nosso louvor, a nossa adoração, chega na presença de Deus, através do Espírito, conduzido, mediado pelo Espírito. Essa adoração é uma adoração simples, porque ela não precisa daquelas representações todas que o cerimonialismo judaico tinha, né? Aqueles rituais todos que nós observamos lá do Velho Testamento, que eram só figuras daquilo que viria com Jesus. E com Jesus inaugura-se uma adoração simples, em espírito e em verdade. E em verdade significa que esta adoração, ela tem que estar baseada na palavra de Deus, que é a verdade. Santifica-os na verdade, disse Jesus, a tua palavra é a verdade. Então não se pode prestar adoração a Deus que não esteja de conformidade com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, que é a sua palavra. Uma adoração também em verdade é uma adoração sincera, não da boca para fora, mas que de fato brota do coração e que tem autenticidade, tem verdade, tem sinceridade. Então, a primeira marca que a gente viu, o verdadeiro crente, ele adora exclusivamente a Deus em espírito e em verdade. Outra marca que Paulo também permite nos levantar do texto é que o verdadeiro crente, ele mantém a convicção da sua salvação unicamente através da obra de Jesus Cristo, unicamente fundamentada na graça que nos foi oferecida por Deus, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele não confia na carne, o verdadeiro crente não confia na carne. Ele sabe que não são as suas obras, as suas possíveis virtudes ou habilidades ou qualidades que vão definir a sua salvação. O que define a nossa salvação é a obra de Jesus Cristo, é a graça de Jesus Cristo que nos é oferecida através, então, da obra do Senhor Jesus Cristo. A graça de Jesus é que de fato nos salva. E Paulo aqui ele faz o contraponto com aqueles falsos mestres que estavam ali querendo dizer aos filipenses que eles precisavam voltar ao ritualismo da circuncisão, que era necessária esta obra segundo a lei para que eles pudessem ser aceitos pelo Pai, pudessem pertencer ao povo de Deus. Na verdade, Paulo mostra na carta aos Colossenses que a circuncisão ela deu lugar ao batismo cristão. E o batismo, de fato, é que mostra a circuncisão espiritual da nossa carne, o lavar regenerador do Espírito Santo na nossa vida. Então, por isso mesmo, Paulo fala que nós não confiamos na carne. Para nós, não é o fato de ser circuncidado que vai definir a nossa salvação, até porque esta era uma marca, ou era basicamente o sacramento da velha aliança, substituído agora no Novo Testamento pelo batismo cristão. Então, Paulo fala que o verdadeiro crente, ele de fato, ele não confia na carne, ele não confia em si mesmo, mas ele confia em Jesus para a sua salvação e se gloria unicamente em Cristo Jesus e na cruz de Cristo para a sua salvação. E ele fala, olha, não adianta nada você ter aí um vasto currículo de tantas possíveis virtudes ou habilidades humanas, isso tudo não é nada, conforme ele fala aqui no texto. Olha, se alguém pode confiar na carne, eu muito mais, né? Olha quem eu fui ou quem eu estava sendo até então, até conhecer a Jesus, até ser buscado por Jesus, né? Eu era um judeu, né, de linhagem pura, de linhagem nobre, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu nasci da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei eu pertenci àquela seita, aquele ramo dos judeus, mais rigorosos na questão da lei, que são os fariseus. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor
das igrejas, dos cristãos. Eu fui perseguidor da igreja. Eu achava que perseguindo os cristãos eu estava agradando a Deus. Mas eu percebi depois que eu tinha zelo sem conhecimento das coisas de Deus. E ele vai falando que ele de fato não confia nem na lei, porque ele jamais poderia praticar a lei de forma completa, de forma perfeita. E se ele não pode praticar a lei de forma perfeita, jamais ele poderia ser justificado pela lei. Então nós observamos aqui que ele mantém, de fato, a convicção da sua salvação na obra de Jesus, mediante a graça de Deus em Jesus Cristo. E se nós também estivermos colocando a nossa fé, a nossa confiança unicamente na graça de Jesus, nós podemos de fato também ser cristãos autênticos, verdadeiros. Verdadeiramente autênticos por causa da nossa convicção de que não são as nossas obras, os nossos atos, as nossas ações, ou possivelmente alguma das nossas virtudes que nos outorga a bênção da salvação. Não, é a obra graciosa de Cristo na cruz. Terceira marca que o apóstolo apresenta no texto é que o verdadeiro cristão, ele busca um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo para a sua vida. Ele não se contenta basicamente com aquilo só de superficial que ele pode saber a respeito de Jesus. Ele quer mais. Ele precisa de mais conhecimento, ele quer aprofundar o seu relacionamento, a sua convivência, a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, como ele fala aqui, né? No versículo 7 ele diz assim: o que para mim era lucro, o que para mim poderia ser considerado ponto positivo, vantagem, né? Tudo isso eu considerei perda por causa de Cristo. A partir do momento que Cristo me chamou, que Cristo me salvou, que Cristo me tirou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz, para mim, o mais precioso tesouro que eu posso ter é Jesus Cristo. Nada é mais importante do que Jesus para a minha vida. E quando o crente não entende que Jesus é o que de mais importante ele tem para a sua vida, falta o maior conhecimento de Jesus, falta o maior aprofundamento a respeito de Jesus. E ele diz aqui: tudo o que para mim poderia ser lucro, vantagem, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. E quando Paulo usa essa expressão, meu Senhor, ele coloca-se como um servo resignado, submisso diante do Senhor. Ele se apresenta como o doulos, o escravo de Jesus, o servo, mas que sente, que sabe, que reconhece que Jesus é o seu dono, ele é o Senhor da sua vida. E ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas. Eu imagino tudo quanto o apóstolo Paulo deixou para trás por causa do conhecimento de Jesus e por causa da fé em Jesus Cristo, e por ter se tornado um servo, um missionário de Jesus, um apóstolo de Jesus aos gentios. Eu imagino a sua fama, o seu prestígio, a sua riqueza, mas ele coloca aqui que para ele isso não era absolutamente mais nada, não representava coisa alguma. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Essa palavrinha aqui identifica coisas que de repente as pessoas jogavam para os cães se alimentarem, mas também até alguma coisa imprestável, ou às vezes até mesmo excrementos, estercos. Então a palavra até mesmo pesada. Paulo está dizendo: olha, tudo isso para mim é refúgio. Eu não tenho mais nenhum interesse nestas coisas. O que eu quero é a sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Eu quero conhecer mais a Cristo. Eu quero conhecer mais o poder da sua ressurreição, porque eu creio que eu vou experimentar o poder da sua ressurreição na minha vida um dia também, quando Ele vai me ressuscitar. E nós vamos ressuscitar também se estivermos dormindo no Senhor. Ele quer conhecer mais da comunhão, ou quer ter mais comunhão nos sofrimentos de Cristo. Então ele dizia assim: eu quero
conhecer, eu quero saber mais do sofrimento de Jesus, porque eu também tenho sofrido e eu tenho glorificado ao Senhor porque eu sofro por causa dele. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Se ele sofreu, por que eu não haveria de sofrer? É por isso que Paulo poderia se sentir feliz, contente, alegre, mesmo estando preso ali em Roma e escrevendo aquela carta onde ele deixa transparecer a verdadeira alegria de um crente, que não está baseada nas circunstâncias, que não estão baseados nos fatos do dia a dia, mas que está baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo. Ele quer, então, ter maior comunhão com os sofrimentos de Cristo. Quando a igreja desses tempos atuais, essas igrejas, mega igrejas, que usa aquele jargão, não sofra mais, vem aqui se você tem dor disso, dor daquilo, se você não dorme, se você... Então só quer tirar os problemas das pessoas. Jesus não veio para ser um tirador de problemas nesse sentido. Ele veio para pagar a culpa dos nossos pecados. Ele veio para nos trazer uma redenção eterna. Ele não veio para nos trazer a melhoria de alguns anos na nossa vida, mas ele veio nos trazer um tempo de eternidade gloriosa na presença de Deus, sem qualquer problema, sem qualquer defeito, sem qualquer enfermidade. Isso sim, ele veio nos trazer. E Paulo quer também conhecer mais, né, aquilo que Jesus passou e sofreu. Ele quer se conformar mais com Jesus na sua morte, até porque Paulo, dentro de alguns anos, seria também levado à morte, provavelmente por crucificação, que os romanos aplicavam aos cristãos. Né? E ele seria também, dentro de algum tempo, ele seria morto pelo Império Romano. E não foi nesta época, mas um pouco mais à frente, depois da segunda prisão dele em Roma, é que ele foi sentenciado à morte. Mas como ele ia passar por uma morte horrenda, cruel, difícil, então ele estava com essa expectativa. Eu quero entender mais o poder da ressurreição de Jesus na minha vida, eu quero ter mais comunhão com seus sofrimentos, eu quero me conformar com ele na sua morte, morrer por ele também, como ele morreu por mim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Fomos até aí. A partir do versículo 12... e indo para o final do capítulo, nós vamos ver as outras 3 marcas não analisadas. Então, as 3 primeiras: o verdadeiro crente mantém uma vida de adoração direta, focada unicamente em Deus através do Espírito, né? Uma adoração em espírito e em verdade. A segunda característica, ele mantém a sua convicção de que a sua salvação está baseada, está firmada na obra de Jesus e na graça de Jesus. Terceiro ensino, Paulo fala que o verdadeiro cristão, ele não pode ser aquela pessoa que se contenta apenas com um conhecimento superficial, histórico a respeito de Jesus, mas ele quer um conhecimento prático, experimental, vivencial de Jesus na sua vida, até porque ele deseja ser de fato um imitador de Jesus. A quarta marca que o apóstolo coloca aqui diante de nós é que o verdadeiro cristão, ele busca o crescimento e o aperfeiçoamento espiritual. Crescimento espiritual e aperfeiçoamento espiritual é basicamente a busca de santificação da nossa vida. Aquele ato de nós procurarmos nos separar das coisas corrompidas, distorcidas, contaminadas do mundo e nos apresentarmos diante do Senhor como vasos que possam ser úteis na sua seara, na sua obra, nos identificando de fato com o Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 12, ele fala a respeito dessa perfeição, dessa busca da perfeição, que é a busca do crescimento espiritual, do aperfeiçoamento espiritual. E ele diz aí no versículo 12, não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Então, a perfeição é uma meta para Paulo, tanto quanto é a meta para Jesus colocar diante dos seus discípulos.
Lá no Sermão do Monte, Jesus disse aos seus discípulos: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Então, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é que eles deveriam ter como meta a perfeição. Algumas pessoas podem até pensar assim: mas nós não temos condições de nessa carne, nesse corpo, nesta vida, nessa existência, atingirmos a perfeição. E de fato não teremos, porque sempre luta, dentro de nós a velha natureza contra a nova natureza. E algumas vezes a velha natureza prevalece, se nós não estivermos vivendo sob a direção do Espírito Santo, buscando a maior comunhão com o Senhor e tendo de fato esse relacionamento mais próximo do nosso Deus. Então o apóstolo aqui está dizendo aquilo que Jesus já ensinava para os seus discípulos: a perfeição deve ser para nós uma meta e não uma utopia. Não, pastor, esse negócio de perfeição é utopia, porque ninguém consegue ser perfeito nesta vida. De fato, nós não vamos conseguir mesmo, mas nós temos que buscar o melhor possível. O apóstolo Paulo, inclusive, nesta carta, no capítulo 1, versículo 6, o que ele dizia para os filipenses? Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, esta obra vai ser completada, a nossa santificação será completada, o nosso aperfeiçoamento será completado. Então, é isso que o apóstolo Paulo diz aqui que é meta para ele. Então, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, a meta é de fato a perfeição, crescimento e aperfeiçoamento espiritual. No versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha, fique bem claro, eu não atingi essa perfeição. Eu não sou plenamente santo, porque existem algumas igrejas por aí afora que até ensinam uma doutrina, um ensino contraditório de uma perfeição completa nesta vida, neste corpo. E não existe. Tem até um livrinho famoso aí de uma editora chamada Betânia, do passado, que o livro começava com estas palavras: olha, no dia tal, a tantas horas, assim e assim, eu fui totalmente santificado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não tem mais nada para fazer, eu não vou cometer mais nenhum deslize, nenhum pecado, nenhuma iniquidade, porque eu fui plenamente santificado. Isso não existe, né? A palavra de Deus mostra que isso não existe. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha aí que ele mantinha o seu alvo, mas ele tinha também uma estratégia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, é preciso esquecer. Paulo sabia que ele tinha que esquecer com uma porção de conceitos, ensinos, práticas do seu passado. Ele tinha que realmente sepultar tudo isso, esquecer, deixar para trás. Quando alguma coisa lá da nossa conduta pregressa, anterior ao conhecimento de Cristo, fica sendo trazido à nossa mente, isso nos perturba, isso nos atrapalha. Então Paulo diz que nós devemos esquecer as coisas ruins do passado. E às vezes nós nos apegamos a algumas coisas negativas do nosso passado. E Paulo nos fala que isso está errado, isso não vai nos ajudar. Até porque aqui mesmo nessa carta, no capítulo 4, ele fala que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que ocupa o nosso pensamento. Lá no capítulo 4, versículo 8. Então, ele fala da sua estratégia. Ele tem a sua meta, ele procura se esquecer das coisas que para trás ficaram, e ele está avançando para aquelas que diante dele estão. E assim ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho essa meta, eu tenho esse alvo, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, todos os erros, todos os pecados, todas as transgressões, todas as práticas negativas, e eu coloco diante de mim esse alvo, e eu prossigo para esse alvo, porque eu quero alcançar o prêmio. Eu quero alcançar o galardão, eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida
e Ele tem isso desde a fundação do mundo, que é o meu aperfeiçoamento completo, a minha glorificação. Eu vou participar da glória de Deus, eu vou ser revestido da glória de Jesus. Não verei a Jesus tão somente na sua glória, mas participaremos da glória de Jesus. Então, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele procura, de fato, buscar o crescimento e o aperfeiçoamento espiritual, que poderíamos resumir na palavra santificação da nossa vida. Uma quinta marca que o apóstolo coloca aqui é a marca também do bom testemunho. Nenhum verdadeiro crente pode ser considerado um crente de fato verdadeiro em Jesus, se não dá um testemunho verdadeiro de cristão comprometido com Cristo, de cristão comprometido com a sua palavra, como o presbítero Maxwell falou hoje aqui de manhã, dando até um exemplo pessoal, de devolver um celular que ele achou e a pessoa ficar admirada. Esse é o nosso comportamento, é o comportamento do cristão. Se nós não estivermos nos comportando dessa forma, nós não estamos de fato dando um bom testemunho de Cristo na nossa vida. Então, basicamente, ele está mostrando que os crentes poderiam ser imitadores dele, porque ele procurava imitar a Jesus Cristo. Paulo teve essa ousadia, essa intrepidez, né, de convidar, de conclamar os seus leitores, os seus ouvintes, para que o imitassem, porque ele se considerava um verdadeiro imitador de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ali em Filipos mesmo, e em outros lugares, haviam aqueles que também olhavam para o apóstolo Paulo e viam nele um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus, um verdadeiro proclamador do Evangelho, e procurava também pautar as suas vidas, viver as suas vidas, observando aquele modelo humano, mas que procurava ser realmente o imitador de Cristo. Então, ele está recomendando isso aos filipenses: sede imitadores meus, e observem também os que andam segundo o modelo que vocês viram em nós. Se vocês observarem entre vocês algum modelo que não bate com o nosso, ou com esses que seguem o nosso modelo, então, por favor, vocês não sigam. E aí ele vai nos dizer no versículo 18, palavras tristes para Paulo: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Estavam dentro da igreja de Jesus, ostentavam o nome de cristãos, mas não viviam o evangelho de Cristo. E pelo contrário, iam contra os ensinamentos do evangelho de Jesus e o ensinamento apostólico. E por isso Paulo chora, considerando-os verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, só estão preocupados naquilo que podem usufruir para si mesmos. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje em dia nós observamos aí muitos pregadores, muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos, convidando as pessoas a resolverem os seus problemas terrenos, a buscar prestígio e glória terrena, buscar bens materiais. Quando nós observamos aqui o que Paulo está falando, esses falsos cristãos, esses inimigos da cruz de Cristo, eles não pregam a cruz de Cristo, eles não pregam o verdadeiro evangelho de Jesus, eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, eles oferecem aquilo que as pessoas estão procurando para saciar os seus apetites mais imediatos e mais terrenos, conforme ele mostra aqui. Então Paulo mostra que nós, como cristãos, para sermos de fato verdadeiros cristãos, nós precisamos ter um bom testemunho de servos do Senhor Jesus Cristo. Ser cristão dentro da igreja, ser cristão no nosso lar, ser um cristão convicto e autêntico e de bom testemunho lá no trabalho, lá na escola, evitar aquele
aquele sentido, né, ou aquela figura do discípulo oculto, do discípulo secreto, né? Nos dias de Jesus, nós tivemos lá o Nicodemos, né, que seguia Jesus meio à distância, meio disfarçado, creu em Jesus, conforme nós observamos lá João 3, mas ele procurou manter uma certa equidistância. Lá na época da morte de Cristo, ele ofereceu ali alguma coisa para o corpo de Jesus. Mas nós observamos que Jesus não está interessado em crentes que sejam agentes secretos do seu reino, da sua igreja aqui nesse mundo. Ele está interessado em verdadeiros crentes que testemunhem o seu nome, o seu evangelho, que façam diferença, que sejam realmente sal da terra, luz do mundo, que tragam sabor, tempero para o nosso mundo, que evitem e falem contra as distorções, contra aquelas coisas que nós não podemos nos aquietar, porque muitas vezes quando nós nos calamos, nós estamos consentindo, e nós precisamos levantar a nossa voz contra aquilo que a palavra de Deus rotula e identifica como pecado, como prática abominável, distorcida diante do Senhor. Então, Paulo também usa, numa das suas cartas, a expressão de que nós devemos resplandecer como luzeiros deste mundo que está vivendo aí, basicamente, nas trevas. Então, essa também é uma marca do verdadeiro crente, dar um bom testemunho de vida cristã. E, finalmente, uma sexta marca que o apóstolo também permite nós extrairmos do texto, é que o verdadeiro cristão, ele se preocupa com as coisas celestiais, ele se preocupa com as coisas do céu, ele se preocupa com a glória eterna. Ele não pode inverter as coisas e dar mais valor a que as coisas do mundo, as coisas da terra, as coisas dessa existência passageira, mas ele tem que estar vivendo com a sua mente voltada para o trono da graça do Senhor. Na carta aos Colossenses, Paulo recomenda mesmo à igreja que os crentes ali busquem de fato as coisas do alto onde Cristo vive. Se você morreu e ressuscitou com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Não fique atrás simplesmente das coisas da terra, das coisas terrenas. E aí no versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala que aqueles falsos cristãos só se preocupam ou só se preocupavam com as coisas terrenas. Mas o verdadeiro crente não. Para ele fica identificado aqui no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria gloriosa, definitiva, está nos céus. Eu conheço um pastor, sou amigo de um pastor, basicamente descendente de japonês. Ele tem uma tríplice nacionalidade. Ele é japonês, cidadão japonês, ele é cidadão brasileiro e ele é cidadão também norte-americano. E aí eu conversava com ele e falei, mas você tem uma quarta, né, nacionalidade também, você tem uma quarta identidade, mais importante ainda do que essas outras três. Você é um cidadão do reino dos céus, você é um cidadão celestial. Essa deve ser, de fato, a nossa maior referência, maior importância. A nossa pátria está nos céus. Tudo o que existe conosco ou ao redor de nós nesse mundo vai passar, mas a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está pensando aqui na segunda vinda de Cristo, que deve ser também uma preocupação sempre constante na vida de um verdadeiro crente. Crente que não se preocupa com a volta de Cristo, que não se prepara para a volta de Cristo, que não está ansioso pela volta de Cristo, pode de fato não ser um verdadeiro crente. E nós tivemos em algum lugar do passado uma irmã, um membro de uma das nossas igrejas, que quando a gente pregava lá sobre a volta de Jesus, ela me falava, ai pastor, eu não gosto muito dessas mensagens não. Mas por que, irmã? É uma mensagem gloriosa, é uma das mensagens que mais alenta o nosso coração, mais nos encoraja, porque a gente sabe que tudo o que está aqui não é o fim, não é o tudo. Nós temos coisas grandiosas e gloriosas que Deus está reservando para nós, e nós vamos nos apropriar, nós vamos tomar posse de todas estas coisas quando Jesus nos introduzir no seu reino glorioso e eterno.
E aí a gente percebe que às vezes é a falta de um conhecimento bíblico, é a falta de uma certeza de salvação. Nessa semana o Felipe veio até aqui comigo. Isso ele não me falou que eu não podia contar para vocês, porque às vezes ele conversa comigo e fala, olha, não conte para ninguém, não conte para ninguém. Mas ele está muito preocupado, porque lá na igreja dele falaram que ele não é batizado pelo Espírito Santo, ele não fala em línguas, então ele não vai para o céu de jeito nenhum. Falei, onde está escrito isso? Aí mostrei para ele o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. Aí, Felipe, você tem que ter certeza da sua salvação por aquilo que a palavra fala, e não por aquilo que algum pregador em qualquer lugar está dizendo. A palavra do Senhor nunca colocou a nossa salvação em qualquer coisa, ou até mesmo na expressão de um dom espiritual. Dom espiritual, o Espírito Santo entrega a cada um conforme lhe apraz. Nem todos possuem todos os dons, e há alguns dons que são muito mais importantes e necessários e edificantes para a vida da igreja. Salvação independe de dom espiritual, né? Tem muita pessoa aí que se acha salvo até com pretensos dons espirituais e de repente não é crente coisa nenhuma, é só um querente, mas não é um crente. Então, nós observamos aqui que o verdadeiro cristão, ele valoriza as coisas celestiais, ele crê e aguarda e tem a expectativa da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E ele também aguarda e crê que o Senhor Jesus Cristo, na sua volta, vai transformar o seu corpo de pecado, de humilhação, de degradação, para ser igual ao corpo da sua glória. É isso que nós devemos esperar, é isso que a palavra nos ensina, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Deus tem esse poder, para quando Ele nos chamar a sua presença na ressurreição dos mortos, se nós estivermos dormindo nele, Ele não apenas ressuscitar o nosso corpo, mas fazê-lo de maneira gloriosa. E se nós estivermos vivos, e todos os que estiverem vivos, que são verdadeiros crentes, terão os seus corpos também glorificados, os seus corpos totalmente transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, diante destas verdades, o apóstolo, logo no primeiro versículo do capítulo 4, ele diz, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, aqui nós podemos levantar estas marcas de um verdadeiro crente. Um verdadeiro cristão é aquele que tem uma vida de adoração, e adora o Senhor, exclusivamente ao Senhor, em espírito e em verdade. É aquele que de fato confia a sua salvação apenas e tão somente à obra graciosa de Jesus Cristo na cruz. É aquele que também busca um maior conhecimento, um maior aprofundamento em Jesus Cristo. Porque quanto mais nós conhecermos a Jesus, tanto mais nós vamos valorizar o amor que Jesus teve e tem por nós. Tanto mais nós vamos querer lhe tributar a nossa glória, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Outra marca, então, é buscar o crescimento e o aperfeiçoamento espiritual da nossa vida cristã. Outra marca é nós darmos um bom testemunho de verdadeiros crentes em Jesus, e também a última marca de sermos pessoas que procurem pensar mais nas coisas celestiais, valorizarem e pensarem na gloriosa volta de Jesus e em tudo aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, transformando o nosso corpo de humilhação em um corpo revestido da sua glória. Deste modo, irmãos, permaneçamos firmes no Senhor. Amém. Pai amado, Pai bondoso, Pai bendito, abençoa as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor coloque no nosso coração, através do Teu Espírito, um maior desejo, uma maior disposição de Te servirmos, de Te buscarmos, de Te conhecermos, ó Pai, de nos colocarmos diante do Senhor como servos, como vasos, para que o Senhor nos use conforme o Teu querer. Ó Deus, que a Tua palavra, de fato, possa
atingir o nosso coração, impactar as nossas almas, ó Deus. Nós precisamos, cada um de nós, eu preciso, ó Pai, de um avivamento pessoal, de uma restauração espiritual, porque algumas vezes, ó Pai, as demandas da vida, as demandas do ministério, as demandas todas que nós temos por aqui e acolá, nos trazem, às vezes, uma falta de vigor, um esgotamento, às vezes, espiritual. Nós precisamos ser restaurados no vigor espiritual pelo Senhor. A tua igreja também precisa, ó Pai, ela precisa te buscar, ela precisa deixar que o Espírito Santo possa de fato fortalecê-la, reavivá-la, reanimá-la, revigorá-la, ó Pai, para que ela realmente, conduzida pelo Senhor, te glorifique, te sirva e fale do Senhor Jesus Cristo, a tempo e a fora de tempo, ó Pai, não apenas através das palavras, mas também e sobretudo através das vidas, ó Pai. Fica, Senhor, conosco, abençoe o teu povo, que nesta hora deixa este ambiente do templo e volta para a sua casa, para as suas casas, que o Senhor possa nos acompanhar no nosso retorno, abençoar a nossa semana, e aquele que está enfermo ou que vai passar por uma cirurgia ou por um tratamento, que o Senhor conduza, abençoe também e restabeleça segundo o teu querer e o teu poder. Anima o nosso coração, anima a nossa fé, anima o nosso espírito, ó Pai, para que te busquemos e para que nós queiramos, de fato, ter mais de Cristo na nossa vida e sermos mais semelhantes a Jesus. Nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados no nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.